Ah, pessoal, que sensação maravilhosa, que desenho bom, Minhas Aventuras com o Superman. Eu fui teletransportado para a infância, porque esse desenho, ele tem um cheirinho de almoço. Aquele desenho que você via no SBT antes de ir pro colégio. Só que agora, claro, que a gente tá em 2023, nosso contexto é diferente, sai na HBO Max, mas também saiu no Cartoon Network. Foi muito legal ver isso no Cartoon Network também. Dublado e tipo, um dia depois que saiu nos Estados Unidos. Eu adoro isso, eu realmente adoro sempre que acontece isso. Aconteceu com Justiça Jovem recentemente, Arlequina, e agora de novo com Minhas Aventuras com o Superman. Eu simplesmente adoro quando o desenho sai quase que simultaneamente com o pessoal dos Estados Unidos. E esse desenho, Minhas Aventuras com o Superman, já existia um hype muito grande, porque é de fato a primeira série animada do Superman, depois de muitos anos, desde o Superman Animated Series, que a gente não tinha um desenho de fato do Superman. Tecnicamente, Legião de Super-Heróis foi uma outra animação do Superman, só que como não tá no título, o pessoal não conta. Muito embora o Superman seja protagonista naquela animação. E assim, ó, o material promocional que a gente tinha visto, a cena de abertura, que era totalmente anime, os traços da animação, o jeito que os personagens se movimentavam, tudo isso me deixou muito hypado para esse desenho. E eu fui assistir ele com essa expectativa bem alta, e vocês sabem, né? Expectativa alta é sempre um negócio perigoso, né? Você sempre pode se decepcionar. E aí que tá, eu assisti o desenho do Superman e eu em nenhum momento me senti decepcionado. Em nenhum momento. A animação inteira, os 40 minutos aí, porque teve 2 episódios, eu sentia assim um gostinho de um desenho da DC que eu não sentia, olha, há muito tempo. Há muito tempo. O desenho da Arlequina é um desenho para adulto, é bem diferente. E o Young Justice está fazendo aquela abordagem bem mais séria de um desenho tradicional da DC. E aqui a gente está vendo um desenho do Superman que a sua abordagem, ela é mais simples. Ela é bem mais descompromissada. O tom do desenho é como se fosse um anime light novel, né, com o Superman ali. E toda a história é muito mais a dinâmica do Super com a Lois e o Jimmy. E é essa dinâmica que faz o negócio funcionar. Porque esse é um desenho sincero. Olha, se tem um adjetivo que esse desenho merece, é sincero. Ele é honesto, mas honestíssimo. O Clark descontraído ali, você não sente que é forçado, sabe? Acontece de um jeito tão natural. Ele bate no relógio, ele quebra o relógio, ele compra os donuts, leva o donuts pro Perry White, encontra no meio do caminho uma pessoa que ele sempre compra da loja dela, e essa pessoa ama o Clark, abraça ele, ele fica constrangido. E sabe, esse é um contexto que se não é bem escrito, não é bem feito e não tem um tom e um clima certo, fica forçado. E o desenho é o oposto disso, é o oposto da forçação. Porque você quer que esses momentos aconteçam. Eu me vi o tempo todo torcendo pelo Clark, para ele se meter mais nessas situações, porque eu senti que o desenho brilhou muito nesses momentos. Porque esses momentos forçavam uma dinâmica do Clark com a Lois. Teve esse momento aí no episódio 1, que eu ri demais. Que o Clark descobre que a Lois estava mentindo para que eles ajudassem ela na reportagem que ela queria fazer, só que o Perry não deixava fazer. E quando o Clark descobre, o óculos dele fica todo branco, né, para mostrar que ele tá sério e decepcionado com a Lois. E essa estética, o jeito que a cena acontece é muito legal. Porque assim, ó, é com certeza uma inspiração em anime. Você olha pra cena e lembra daquele meme do Gohan com o óculos dele. Então é uma estética anime. Também teve uma outra referência a animes, como Dragon Ball e Naruto, que é esse negócio do protagonista gostar de comer. Que tem vários animes aí que o protagonista adora comer por causa do Goku, se eu não me engano, que o Goku foi o primeiro que fez isso. E embora não tenha tido nenhuma cena que o Superman coma, como Clark aí nesse episódio, vários personagens falaram que ele tem um super apetite, né? Um apetite sem fim. Então eu imagino que eles estão guardando essa piada aí do Clark comer sem parar, a tigelinha lá do ramen lá, que ele vai ficar comendo a lá Naruto, a lá Goku, com certeza vai ter essa piada. E é esse ambiente, esse contexto de série, que eu acho que tudo funciona. É uma série que tem muita personalidade. Esse é o grande mérito da série. E essa personalidade, ela é tão grande
que a gente até pode passar pano pra alguma outra coisa mais ou menos que acontece ali. A própria história que a gente vê no final do segundo episódio, Slade Wilson tem de bonitão, que saiu assim direto de um anime, até o cabelo branco de anime ele tem. E eu achei curioso que esse Slade nem tapa-olho tem. Se eu não encontrasse nos créditos ali que ele é o Slade Wilson, eu jamais iria saber que ele é o Slade Wilson. E olha, vou ser bem sincero, eu até cogitei dele não ser o Deathstroke, e ser o filho do Deathstroke. E não o Jericho, o outro, o Grant Wilson, que é o Ravager, né? Que nas primeiras HQs dos Titãs morre, né? E o Deathstroke vai pra se vingar e tal. Eu pensei que era ele. Só que daí depois, né, a gente vê nos créditos que é o Slade Wilson. E aí, a crítica que dá pra fazer aí... não faz muito sentido o Slade estar trabalhando pra Amanda Waller. E dois, o visual podia ser um pouquinho mais, né, badass, né, de Slade Wilson. Digamos assim, menos jovem. Mas isso não me incomodou ao ponto de eu achar que isso é uma crítica. Porque eu achei que o desenho tem tanta personalidade que ele pode se dar ao luxo de fazer uma viagem total como essa, de fazer o Slade Wilson sem ter tapa-olho, ser um jovem com cabelo branco que fica com a franja em cima do olho pra fingir que é o tapa-olho dele, sabe? E ele trabalha pra Amanda Waller pro Esquadrão Suicida também. O que não é muita cara do Slade Wilson, mas sei lá, pode acontecer num contexto específico. O que eu posso dizer? Eu gostei dessa alegria e ousadia que o desenho teve pra mudar certos aspectos aí de algumas coisas pra encaixar melhor no contexto do desenho. Pô, semana passada eu tava elogiando o Lex Luthor lá do Superman 2. Que é bem diferente do nosso Lex Luthor tradicional. Que, aliás, é um Lex Luthor mais rei do crime demolidor do que Lex Luthor. E ele tava maneiro, e ele tava legal, porque a ideia combina com Superman e Lois. Esse Slade Wilson, quero ver mais dele, quero ver ele melhor no combate e tudo mais, lutando com o Superman, mas não acho, assim, nada absurdo ele estar com esse visual, porque eu vi que isso daí era uma polêmica que se instaurou aí nas redes sociais, já que ele tá mais bonitão, galã, e não tá mais... né, aquele velho rancoroso que geralmente a gente vê o Slade Wilson. E bem, quanto ao formato da série, já deu pra ver que tem um mistério que vai se desenrolando aí pouco a pouco ao longo dos episódios, porque a Amanda Waller, ela tá investigando ali junto com o Slade Wilson e possivelmente o pai da Lois ali, porque eu acho que esse daqui é o pai da Lois, sobre o tal do evento zero, dia zero, que com certeza tem uma ligação direta com o que o Clark viu quando tirou o cristal lá da Livewire, que acontece ali no final do episódio 2. E assim, ó, eu imagino que tudo isso tem uma ligação direta com o Brainiac, porque eu acho que o Brainiac é o vilão final dessa temporada aqui, mas o episódio em si, ele não gira em torno dessa história. Tem a história do dia a dia. Me parece que eles vão fazer uma abordagem de vilão da semana. Acontece alguma coisa em Metrópolis, o Superman ajuda, derrota esse vilão, né? Isso vai pro Planeta Diário. Perry White, Jimmy Olsen, Lois Lane interagindo ali, e a dinâmica do desenho vai ser sempre essa, enquanto que aos poucos ali, provavelmente alguma coisa envolvendo o final do episódio, a gente tenha migalhas do futuro do final da temporada. O que, de novo, é um formato super honesto, funciona. Pra falar bem a verdade, eu até sinto falta desse tipo de desenho da DC, sabe? Que ele é tão descompromissado com a sua história principal da temporada, que ele vai, né, vir uma coisa meio temática na semana. Ah, agora tem esse vilão, depois vai ter esse vilão. Na outra semana esse daqui, e no final tudo isso junto e vira a história da temporada. Sabe, eu até prefiro esse ritmo do que aquela correria de história início, meio e fim de temporada, porque é quase sempre que a gente vê isso. E eu acho que assim, só pra dar uma variada, eu prefiro assim. De certa forma, isso lembra a segunda temporada do Superman Animated Series, né? Porque a primeira são episódios bem isolados. Mas a segunda temporada tem esse negócio de que o Darkseid vai invadir a Terra. E em um ou outro episódio-chave, eles, né, desenvolviam, né, que o Darkseid vai chegar, um episódio ele aparece ali, tem o negócio da Intergang, depois no final ele aparece. Então eles foram desenvolvendo ali, bem nos moldes dos anos 90, uma invasão de final de temporada. Mas de uma forma geral, os episódios do Superman Animated Series eram bem isolados. Episódio da semana, Superman. Episódio da semana, Superman. Aqui parece que é uma mistura de clássico com moderno. Que tem o vilão da semana, mas também tem a deixa, né, pra história que estão contando, que vai levar, né, pro final da temporada. E esse é o estilo, né, mais tradicional de animação nos dias de hoje. Muitas pessoas estão comparando, né, o design da Lois Lane, né, com a luz lá da Casa da Coruja, e o ritmo da Casa da Coruja lembra um pouco esses primeiros episódios, porque tem a história da semana, mas lentamente eles iriam desenvolvendo, né, o grande mistério da temporada, né, que era aquele vilão lá que tava que era o imperador lá, nem lembro mais direito. Uma outra coisa interessante que aconteceu nesses dois primeiros episódios é que o Superman fica repetindo essa frase
Quem sou eu? É ele quando criança, depois ele quando adulto, até ele virar Superman. Bem, essa é a jornada clássica de herói, né, do Superman, principalmente, né, que é ele descobrindo a identidade dele. Quando eu vi isso no primeiro episódio, eu fiquei com a sensação que eles iriam usar isso a temporada toda. Porque não é só o Superman descobrir que ele é um super-herói. É ele, de fato, descobrir quem que ele é. É um pouco mais complexo do que só você descobrir, né, entre aspas, a sua vocação. E eu queria que eles usassem mais esse negócio do quem sou eu ao longo dos próximos episódios, até linkando participações dos vilões para fazer contrabalanço com o Superman e desenvolver melhor o Superman. Só que eu senti que eles usaram esse negócio do quem sou eu só nos 2 primeiros episódios, e que agora o Superman já se encontrou, né, e não vai ter muito desenvolvimento dessa parte de entender quem que ele é. O que eu acho que estão desperdiçando um pouco a possibilidade de desenvolver melhor o personagem, que já tem um personagem bem construído ali. Mas eles precisam aparar as pontas, porque tem o passado dele, mas tem principalmente ele lidando com a vida de repórter, ele lidando com a Lois, né, sem que ela saiba que ele é o Superman, e tem ele lidando com o Superman. Então tem quase uma dinâmica clássica de Homem-Aranha que eles podem usar ao longo da temporada. E esse slogan, né, quem sou eu, poderia ser facilmente expandido para a temporada toda durante os episódios. Mas eu fiquei com a sensação que vai ficar por aqui. Uma outra coisa que eu gostei, parece muito clichê, mas eu achei muito legal os 2 episódios começarem com flashbacks envolvendo Clark criança. Isso me lembrou um pouco uma ideia que tinha numa animação antiga do Superman, que era Superman do Ruby e Spears. Uma animação de 1988, 89, por aí, tem na HBO Max, que todo final do episódio do Ruby e Spears tem uma espécie do momento do Superman enquanto ele era criança, que eles chamam do álbum de família do Superman, um negócio assim. E aí você vê ele bem criança, ele com uma babá, né, ele tendo pequenas aventuras ali. É um trechinho de 2 minutos, assim, é só pra encerrar o episódio mesmo, esse trecho aí do desenho do Ruby e do Spears, mas que funciona naquele desenho, sabe? Eu acho uma ideia bem bacana pra aquele desenho. Então, tomara que eles consigam fazer isso também um pouco nesse desenho. Daquela primeira chamada ali do episódio, os primeiros 2 minutos, ser uma coisa com Clark criança. Pra você também desenvolver a Martha, desenvolver o Jonathan Kent, né, com ele criança. E o que eles abordarem nesse preview criança ter alguma ligação com ele adulto, né, no tema do episódio. Isso pra mim iria elevar muito bem o episódio. Porque assim, ó, falando da execução do episódio em si, eles têm um tom muito bom, são muito sinceros, a dinâmica dos personagens é muito boa, os diálogos deles interagindo é muito bom. Agora, a animação, ela é boa, ela tem identidade, mas, tipo, você percebe que falta dinheiro para eles conseguirem executar bem o traço emulado de um anime de verdade. É porque você vê que eles estão tentando, mas não é um anime. Principalmente ali nas cenas de ação, quando um personagem está fazendo uma pirueta, um chute rodando ali, ou um soco, você percebe que o orçamento é menor, você percebe até a direção, ela é bem diferente. Tem esse negócio de que o Superman se transforma, uma cena que já gerou polêmica, né? Porque o Superman não pode se transformar em estilo Sailor Moon, que isso é um absurdo. Gente, não tem nada demais, uma cena bem legal, inclusive, que o Superman ganha o uniforme do Superman do pai, né, Jor-El, e depois a mãe do Superman dá a famosa cuequinha pro Superman. Então você tem uma ligação dos 2 personagens importantes pro Superman, Jor-El e Martha, né, construindo o uniforme e a identidade do Superman. Muito bonito essa mensagem. Só que aí, a qualidade da animação na hora da transformação, ela deixa a desejar, sabe? Até quando você compara, né, com transformações de animes, né, de Magical Girls, transformação da Sailor Moon, transformação da Sakura, transformação de Corrector Yui. Tô só citando os que eu vi, tá? Porque os novos eu não conheço. Só conheço Corrector Yui e Sakura Card Captors e Sailor Moon. Esses eu vi. E esses eu gostava. Sakura, principalmente. E a animação, ela é travadinha ali naquele momento, sabe? E os ângulos, principalmente, a direção. Falta aquela visão que um anime conseguiria dar. E é isso que eu sinto falta algumas vezes, porque é um estilo que tá pedindo mais, mas eles não conseguem entregar mais, porque tem uma limitação de orçamento ou de storyboarder, não sei. Tem uma limitação que trava a excelência e fica apenas no bom, em alguns momentos muito bom mesmo. Mas a cena em si da transformação eu acho muito boa, a ideia é bem legal, acho que só a execução poderia ser, né, mais caprichada. E agora fica a dúvida, né, se essa transformação Sailor Moon aí do Superman vai acontecer toda hora, né, em todo episódio, ou se foi só nesse episódio pra fazer uma referência. Eu, sinceramente, não iria me incomodar se acontecesse em todo episódio. Eu só fiquei na dúvida desse negócio que aconteceu no primeiro episódio, porque o Superman tava lutando com os robôs ali, dava pra ver que ele não tava 100% full power, né? E quando ele entra no desespero de salvar a Lois, né, o olho dele fica azul, brilha lá o escudo do Superman lá na Fazenda dos 500,
E parece que ele ganha poder em cima disso, e aí sim ele fica 100% forte. E aí eu não entendi se isso tem a ver com o que acontece no episódio 2, que o Superman daí libera os seus poderes, ou se, sei lá, isso tem alguma referência a algum poder obscuro que o Superman ainda vai libertar. Porque Superman com eletricidade azul, bem, isso já aconteceu nas HQs, né? O Superman azul e vermelho. Enfim, talvez tenha sido só referência ou uma ligação mesmo pro segundo episódio. Olha, não sei se eu gosto disso, mas uma coisa que eu gostei é que esse Superman, mesmo com o uniforme lá, 100% do poder dele, ele tá um pouco nerfado. É porque o Superman tem dificuldade, ele apanha lá e vai dar um choque nele e ele realmente leva o choque, ele sente choque, sabe? Assim, ó, Superman nerfado é sempre um assunto muito polêmico. Todos os escritores que eu gosto que escreveram Superman sempre falaram um negócio. É muito mais fácil trabalhar com o Superman nerfado do que com o Superman não nerfado. Superman não nerfado, você vai ter muito problema. É difícil escalonar Superman não nerfado. Principalmente por causa dos episódios, né? Toda trama tem que ter um drama, toda trama tem que ter uma dificuldade. Senão não tem história. E se o Superman é invencível 100% não nerfado, vai ser muito fácil você resolver qualquer problema ali. E é por isso que os escritores, até mesmo o Paul Dini, nerfavam o Superman. Porque ele precisa da dificuldade. E esse desenho tá fazendo isso também. E eu sei que algumas pessoas se importam com isso, mas eu realmente não me importo. Eu acho que é mais interessante ele tá nerfado. E faz muito mais sentido aqui ele também tá um pouco nerfado, porque ele tá descobrindo os poderes agora. Ele pode voar, tem o soco, tem invencibilidade, sopro de gelo, visão de calor, não sei se ele ainda descobriu isso, mas ele vai descobrir e talvez fique até mais poderoso no final da temporada. Se é isso que as pessoas querem, né, eu acho que dá pra fazer um arco em cima disso. Normalmente já é difícil escrever Superman. Você querendo deliberadamente escrever Superman sem estar nerfado é ainda mais difícil. Então eu não reclamo desse negócio dele estar nerfado aqui. Realmente não reclamo, eu acho super válido. E bem justificado. Duas outras coisas que eu acho que também vale a pena elogiar. Lois Lane e Jimmy Olsen. Gente, se parte do motivo desses dois primeiros episódios ter sido assim tão divertido, tão leve, tão assim, voou os 40 minutos pra mim, é porque a Lois e o Jimmy seguram demais. Eles seguram tanto quanto o Clark. E aí eles se completam, assim, eles fazem um grupo. Naruto, Sasuke e Sakura. Me lembrou muito essa dinâmica, sabe? Tô forçando nessa comparação? Tô forçando essa comparação? Talvez eu esteja. Cara, vocês não têm noção como que eu ri quando chegou no final do episódio, o Jimmy Olsen tirou as fotos lá dos robôs dos Evangelion lá, todo destruído. E ele falou bem assim, mas eu tenho a prova, eu tirei as fotos aqui, vou mostrar as fotos pra vocês. E aí as fotos tudo desfocado, não deu pra tirar uma foto boa. Cara, eu ri demais nesse momento. Esse Jimmy Olsen é bom demais, cara. Gostei muito do Jimmy. E a Lois é aquela repórter que é estagiária, mas ela é super convencida, mas ela tem aquele espírito de repórter que quer seguir, que quer fazer. E ela, né, leva os outros. É muito Lois, isso é muito Lois. Essa dinâmica deles serem estagiários, cara, muito legal. E super me identifiquei, porque eu também já fui estagiário numa situação bem parecida com essa da Lois. Então eu gostei demais de toda essa dinâmica, muito por causa disso, me identifiquei com a história. Esse negócio do estagiário de uma redação que não sai pra fazer reportagem e quer provar pro editor-chefe que quer fazer, é muito real, é muito real. E aí quando você vê, o grande mérito é a caracterização dos personagens, né? Tudo excelente, o trio em si é excelente, até o Perry White é excelente também. Agora, eu também acho muito curioso que eles estão nesse mundo que tem holograma, que tem tecnologia, tem celular, e eles estão lutando para ter uma capa de jornal. O Planeta Diário, nesse mundo super tecnológico que eles estão, né, não tem site, eles têm só o jornal impresso. Eu achei isso muito engraçado. Isso é aquela coisa que o pessoal fala, mas eu quero ver um Batman anacrônico. É que você mistura elementos, né, coisas do passado, coisas do presente e até coisas futuras distópicas, num único mundo. E aqui é um pouco isso, né? Que o jornal impresso é super, hiper, mega relevante, mas tem holograma, tem celular, ele tem tudo, assim. Eu gostei disso, eu gostei. Porque se tem um jornal na ficção que nunca deixaria de ter um jornal impresso, é o Planeta Diário. O Planeta Diário ia ser o último dos últimos que iria lutar para ter uma edição impressa. Consigo muito ver isso acontecer. Gostei disso, gostei demais. Enfim, assim, e só uma última aqui, uma crítica, uma pequena crítica, pequena. A música tema, eu acho que eu preciso de mais tempo pra sentir ela. Eu não gostei tanto, assim, da música tema. Porque, assim, só vou dar a minha experiência quanto à música. É que a gente já tem tanta música maravilhosa do Superman que é realmente difícil você fazer uma. É que você imediatamente escuta e você fala, meu Deus, essa é uma música de Superman demais, bom demais. A própria música do Superman e Lois, aquele tan, 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 tan,
eu demorei muito pra me acostumar e realmente gostar. Hoje eu adoro esse tema aí do Superman e Lois. Adoro, adoro mesmo. E eu imagino que essa daqui vai ser mais ou menos parecido, mas mesmo assim, poderia ter mais uns trompetes, sabe? Uma coisa um pouquinho mais... Pra ir um pouquinho mais pro clássico, né? Não sei, acho que poderia ter sido um pouco melhor por causa disso. Mas enfim, é só a minha opinião. Vamos ver como que eu me sinto com esse tema ao longo dos próximos episódios. Enfim, gente, falei, tá na hora da nota. Gostei muito dos 2 episódios, nem sei dizer qual que eu gostei mais. Acho que eu gostei mais do primeiro episódio por ter mais dinâmica do Superman com a Lois. Mas também no episódio 2 teve a dinâmica com a mãe, né? Que também foi bem legal. E o episódio 2 também teve aquela cena final do Super com a Lois no sofá. Ah, foi muito boa aquela cena. Ah, gostei mais do episódio 2. Então a nota 7,5 pro primeiro, nota 8 pro segundo. Episódios muito bons. Acho que tem espaço pra melhorar, mas o mais importante, nem a nota, é o clima. Como que o desenho passa, a emoção que o desenho passa, o sentimento. Eu tive muita nostalgia sentindo esse desenho, do jeito que ele foi apresentado. Acho que a Warner acertou muito com esse desenho, trazendo ele desse jeito pro mundo inteiro, pelo menos para nós brasileiros poder ver quase que ao mesmo tempo que os Estados Unidos. Gostei de toda essa experiência, gostei de assistir e, cara, muito animado para ver o episódio 3. Tô muito feliz também que a gente tá entrando numa era que os desenhos, séries animadas de DC estão voltando. E são desenhos que são desenhos, né, com aventura. Não são desenhos com sketches, que é o Jovens Titãs em Ação. Eu gosto de Jovens Titãs em Ação, só que cansa, né? Porque já tá tanto tempo no ar que não sei mais o que fazer com Jovens Titãs em Ação. Eu acho que já deu. E a gente ficou tanto tempo com aquilo que vamos voltar pra fazer desenho de aventura com os personagens ali. A Disney tem bons exemplos de desenhos de aventura para um público infantil que funciona até para adulto. Eu digo isso porque eu acho muito bom Casa da Coruja, velho. Acho um desenho maravilhoso. Eu só fico pensando que se isso fosse nos anos 90 ia ser meu desenho favorito. E esse desenho traz esses sentimentos com personagens da DC, que eu amo, e pra mim funcionou muito bem. Só não vou dar uma nota maior aí, porque eu aprendi a não dar uma nota alta pros primeiros episódios, porque os seguintes podem ser ainda melhores. Então daqui a pouco eu dou 10 e sai um episódio muito melhor, eu fico, né, sem ter como dar uma nota melhor. Então eu já aprendi com isso. Mas é com certeza um desenho muito bom do Superman. E que, cara, pra quem é fã do Superman e não quer só ver Superman burucutu que dá porrada, eu acho que vale muito a pena acompanhar. Sinceramente. Mas, enfim, isso aqui é só minha opinião, galera. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado. E dá a descer. E esse foi o vídeo sobre a nova animação do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.